Você já se perguntou por que os filmes têm aquelas barras pretas em cima e embaixo da tela? Isso não é só estética e nem preguiça de edição, é mais como as técnicas influenciaram a própria história do cinema e como elas influenciaram o nosso olhar, né? Como a gente assimila isso como algo cinema ou cinematográfico, essas barras pretas. A lente anamórfica, ela pega e espreme a imagem horizontalmente, ou seja, a imagem fica assim e fica meio estranha, claro. Depois, na pós, ela é desestendida. Por que é feito isso? Porque aí, com a mesma câmera, você consegue ter mais imagem horizontal do que você teria normalmente com uma lente esférica. Ou seja, uma lente 35mm normal, você vai conseguir... Ela vai parecer muito mais wide do que a 35mm normal. Então, você espreme para depois esticar. É como se você comprimisse a imagem de algum jeito para ter mais dela na pós depois. As primeiras anamórficas surgiram na guerra e o objetivo delas era usada em lunetas de tanque de guerra. Basicamente aquele negócio que o pessoal ficava vendo no tanque de guerra, onde estavam os inimigos no horizonte, longe. Elas surgiram com meio de você não ter que levar mais equipamento ainda pra guerra e conseguir ter o máximo de campo de visão horizontal possível. A partir dos anos 50, Hollywood adotou as anamórficas para diferenciar o cinema da TV. Quanto mais larga a tela, mais épica parecia a história. A lente virou a linguagem do cinema. Por muito tempo, essa lente era sinônimo de muita logística e muito dinheiro envolvido na produção, porque além de ser essa tecnologia que foi adotada e adaptada para as lentes de cinema, elas sempre foram muito grandes e adaptadores anamórficos também eram imensos e precisam de um sistema de duplo foco para sua lente, e então várias coisas sobre a distância, o peso dos elementos e suportes para a câmera que você precisava tornavam bem difícil para produções menores, e o próprio valor do equipamento, claro. Com toda a evolução dos equipamentos que a gente está tendo, lente anamórfica está sendo uma coisa bem mais comum, elas estão ficando cada vez menores, mais baratas. Hoje em dia a gente tem até lentes anamórficas com autofocus e também até lentes anamórficas que cabem no seu bolso. Vou abrir aqui. Isso é uma lente anamórfica de celular. Ela vem com um adaptadorzinho, claro. Olha como o elemento dessa lente é diferente. Vocês veem que tem além desse elemento azul, tem uma coisa que parece meio arredondada lá dentro. E daí você vai botar. Aí você escolhe a lente do celular que você quer. Ela já avisa que ela não funciona com a 5 vezes do iPhone. Ela funciona só com a principal. Essa lente, como vocês podem ver, ela tem essa camada azul. Então, os flares que ela proporciona são estilo anamórfico, claro, né? Aquele que rasga a tela. Eles tendem a sair azulados. Agora vem a parte de quem é purista talvez não goste. Quer dizer, você já não estava gostando antes porque veio lente de anamórfica para celular e barata, disponível para todo mundo. Você não vai gostar de saber também que essa lente, você consegue adaptar ela. Além dela ser bem construída, ela tem, você pode ver, um elemento relativamente grande para um adaptador de celular ali. Então, você consegue adaptar ela em lentes de elemento pequeno. Então, você consegue usar seu adaptador em câmeras mirrorless. Assim como as lentes mais caras, você consegue o mesmo efeito que você teria no anamórfico, claro, com várias imperfeições, porque é um adaptador minúsculo e de celular, mas você consegue as mesmas características de anamórfico, como os flares e um pouco do bokeh, na sua câmera. Ao invés de comprar uma lente cara, ainda assim, elas estão bem mais em conta hoje em dia, mas vai sair pelo menos uns R$3.000 uma lente anamórfica. Por cerca de 100 a 200 você consegue comprar esse adaptador, colocar na sua lente que tenha um elemento frontal pequeno, que geralmente são lentes mais baratas, mais em contas, como a Canon 24mm, a 45mm e essa que eu tô usando aqui, que é a Sony 16mm, e você consegue colar com fita e usar o adaptador anamórfico na sua câmera. Eu vi um vídeo de outro canal, que eu vou deixar aqui na descrição o nome, onde ele recomendou esse adaptador porque ele testou em outra lente. E eu pensei, esse adaptador pode funcionar, porque ele é um pouco melhor construído que os outros, ele é de metal e ele é um pouco maior também. Então eu pensei, como a lente pequena, o elemento frontal, da que ele estava usando, vou tentar, vou comprar e vou testar. E deu certo. Então aí você pode ver, eu peguei o adaptador, eu colei uma fita, eu fiz um buraco no meio ali, com a própria tesoura mesmo, ficou meio tosco, mas tudo bem. E então eu peguei e colei simplesmente no elemento frontal. Essa fita de gel da 3M, ela não mancha a lente nem nada assim, então é fácil de tirar, depois não ficar cola. E eu consegui acoplar e usar normalmente, então
funciona numa lente com autofocus, que é raridade agora que estão saindo as anamórficas com autofocus. Fica um kit pequeno, barato, divertido. Eu não digo que você vai usar para um trabalho profissional isso, mas só o fato de você poder brincar com o anamórfico com um preço muito barato, com uma lente que você já tem, com autofocus, eu acho que vale muito a pena. Não é bonito, mas funciona. Às vezes o caminho mais curto para o que você quer e o que você tem é uma gambiarra. Eu testei em várias situações e não é perfeito. Às vezes o foco fica esquisito. Se você curte cinema e tá a fim de experimentar e não tem condições de ter uma lente dessa, um bom jeito de você saber se você gosta do look ou não é fazendo uma gambiarra dessas. Com um pouco de fita e um pouco de criatividade, você consegue chegar lá e construir um estilo seu. Se curtir esse tipo de conteúdo, já sabe. E se tem mais alguma gambiarra que você sabe e quer compartilhar aí, deixa ali nos comentários aqui embaixo. Até a próxima semana!